Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Antes de começarmos, não se esqueça de deixar o seu joinha, se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo. Agora, vamos começar. No coração do Texas, em cidades marcadas por fazendas, estradas retas e um céu amplo que domina o horizonte. A noite é uma velha conhecida dos moradores. Era a primeira década do século XX e, curiosamente, o tema dos objetos voadores não identificados começava a ressurgir nos Estados Unidos. Impulsionado por debates sobre transparência governamental, avanços tecnológicos na aviação e vigilância. Nesse cenário de curiosidade e ceticismo, o episódio de Stephenville se tornava um divisor de águas, uma intersecção entre narrativas populares, registros técnicos e a incômoda sensação de que algo muito fora do comum cruzava o firmamento texano. Na tarde daquela terça-feira, 8 de janeiro de 2008, dezenas de moradores de Stephenville e arredores, como Dublin e Selden, relataram a presença de luzes intensas e silenciosas no céu. Algumas pessoas descreveram pontos luminosos em linha, enquanto outras notaram porções formando um arco ou um boomerang. Muitos falavam de um corpo escuro, de dimensões impressionantes, que se movia sem produzir um som audível, mesmo a baixa altitude. As luzes alternavam intensidade, ora brancas, ora amareladas, parecendo acoplar-se a um volume único que se deslocava com um cálculo assustador, mudando de direção abruptamente e acelerando de forma que, segundo os testemunhos, não se coincidia com aeronaves convencionais. O silêncio inicial foi quebrado pelo rugido de jatos militares. Diversas pessoas relataram a presença de caças de Fort Worth, voando em pares, numa rota de intercepção, e as manobras agressivas, os passes repetidos, alimentavam a percepção de que algo estava sendo procurado ou acompanhado. A princípio, a Força Aérea afirmou que não havia operações na área naquela noite, mas, dias depois, a posição mudou. Reconheceram que, de fato, aeronaves de treinamento, caças F-16, tinham realizado voos naquela noite. Essa alteração no comunicado e as lembranças das perseguições observadas pelos moradores tornaram-se um ponto central do debate, ora visto como uma explicação simples, ora como um indício de que os militares também estavam intrigados. As questões técnicas do caso começaram a se desdobrar, quando pesquisadores civis solicitaram, pela Lei de Acesso à Informação, dados de radar de múltiplas estações da Administração Federal de Aviação e de instalações militares. A análise, conduzida por especialistas de grupos de investigação ufológica, indicou retornos sem transponder que pareciam formar uma trilha rumo ao leste, próximo ao espaço aéreo restrito, ao redor do rancho presidencial em Crawford. O estudo descrevia correlações temporais entre os retornos não identificados e a movimentação dos caças, sugerindo uma vetoração militar em direção ao alvo. Embora os dados apresentassem lacunas e incertezas, a imagem geral sugeria que algo substancial havia cruzado aquela área naquela noite, sem identificação eletrônica, em velocidades compatíveis com aeronaves de alto desempenho. Do lado humano, as narrativas convergiam em elementos consistentes. Testemunhas, algumas com experiência de voo e de caça, relataram um objeto de grande porte, silencioso, de contornos imprecisos, cuja presença era evidente pelas luzes e pelo bloqueio parcial das estrelas de fundo. Algumas pessoas disseram que o objeto pairava, enquanto outras afirmaram que se movia a velocidades elevadas, alternando entre momentos de lentidão e aceleração. Houve relatos de perseguições por jatos, com a distinção audível entre o estrondo militar e o silêncio do corpo luminoso que precedia os caças. A imprensa local e nacional amplificou o caso, instigando novas testemunhas a se apresentarem, aumentando a pressão por esclarecimentos. As explicações convencionais não tardaram a chegar. Autoridades e céticos sugeriram que os moradores poderiam ter observado caças em treinamento, com luzes de navegação e pós-combustores, talvez percebidos à distância, criando ilusões de escala e velocidade.
Outros mencionaram o planeta Vênus, inversões térmicas e reflexos atmosféricos que poderiam deformar a percepção. Algumas hipóteses até aventaram sinais de radar anômalos, com ecos falsos e interferências. No entanto, os defensores da natureza em comum do evento apontavam para a sequência temporal que mostrava muitas observações do grande objeto silencioso antes da chegada dos jatos. E para a leitura dos dados de radar que, mesmo imperfeita, delineava uma trajetória não atribuída a aeronaves convencionais dentro da mesma janela de tempo. Com as semanas, o incidente de Stephenville consolidou-se como um enigma bem documentado, situado na fronteira entre a percepção humana e a instrumentação técnica. De um lado, o reconhecimento militar sobre os voos de treinamento e a possibilidade de confusões. Do outro, persistem relatos precisos sobre um objeto de grande porte e indícios instrumentais de tráfego não identificado em direção a uma área sensível. A falta de imagens definitivas e de dados completos impede uma conclusão categórica. Apesar disso, a soma de testemunhos qualificados, o vai-vem das explicações oficiais e a intrigante correlação com dados de radar mantém vivo o interesse por investigações. Hoje, o caso permanece como uma referência em dossiês sobre fenômenos aéreos não identificados nos Estados Unidos, mais do que oferecer uma resposta. A noite de Stephenville revela lacunas nos mecanismos de transparência, coordenação e documentação do que cruza nossos céus. Entre a prudência cética e a abertura para o desconhecido, fica a lição de que somente investigações metódicas, com acesso ampliado a dados e protocolos padronizados de coleta, poderão reduzir a névoa. Até lá, o incidente Tessano é um capítulo emblemático onde o cotidiano rural, a máquina militar e a curiosidade pública se cruzaram, sob um mesmo céu, deixando perguntas que ainda aguardam por luz.